Domingo 31 de janeiro, o meu nome é Leonel, muito obrigado por estar aqui comigo. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa, depois esses papéis. Alguns foram solicitados, outros eu selecionei para compartilhar aqui com vocês em nosso estudo. HPV3, GNDI3, são dois gráficos que me chamaram a atenção. Lembrando que essas empresas avaliam uma fusão entre elas. Depois nós vamos olhar o gráfico de Localweb, Neogrid, que são dois papéis do setor de tecnologia. Depois vamos ver alguns papéis da carteira do índice Bovespa, Cielo, BRF, no gráfico semanal, que eu destaco, IRB, muitos pedidos para estudarmos o gráfico de IRB, Magazine Luiza e vamos terminar com Vale e Petrobras. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, se o gráfico, se o papel, quer dizer, se o índice Bovespa continuar caindo, pessoal, o índice encontra suporte onde? Na minha opinião, caso continue aqui essa tendência de curto prazo, que é de baixa, tá? Olha aqui, ó, repicou, deixou um candle de forte alta na sexta, encontrou suporte aqui em 115 mil pontos, nessa faixa aqui, em torno de 115 mil pontos. Se perder isso aqui, pode ir até onde? Na minha opinião, ali na faixa dos 108.100 pontos, 107.900, que eu desenhei aqui para vocês. E se continuar caindo, 105.800 pontos, um pouquinho mais embaixo. Tá? Nós não sabemos até o momento se o índice vai fazer isso aqui para baixo, ou se o índice, em algum momento, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar aqui um pivôzinho e voltar a subir. Se voltar a subir, encontra resistência imediata onde? 119.446, depois na faixa da média móvel de 21 períodos, 120, tá? E depois, se continuar subindo, o topo histórico, 125.222. Tá? Mas isso só em caso de o índice mostrar que vai querer subir. Ok, pessoal? No gráfico de 60 minutos, a gente não vê aqui ainda a formação de um pivô para cima que possa mudar essa trajetória de queda do índice Bovespa aí, que começou essa tendência de baixa de curto prazo, que começou ali no dia 8 de janeiro, tá? Nós vemos aqui fundos, cada vez mais fundos, Ele até fez um fundo aqui nessa região dos 115 mil pontos, 114,90, 114,900, Ele até encontrou aqui, me parece, um suporte. Vamos ver se isso aqui realmente vai dar suporte ao índice Bovespa, tá? No gráfico semanal, a gente observa. Vamos esperar carregar o gráfico semanal. Aqui está. No gráfico semanal, o que a gente observa? Que o índice ele cruza para baixo da média móvel de 9 períodos. Uma média que esse índice não tocava desde o começo de novembro. Tá? Isso aqui é importante, essa correção, porque o índice estava bem esticado, estava longe da média. A média estava aqui, a de 9, e o preço estava lá em cima. O índice Bovespa, ressalto que nesse tempo gráfico continua longe ainda da média de 21. A média de 21, para vocês terem uma ideia, ela está aqui na faixa dos 108 mil pontos. E o preço está lá em 115. Tá? Então nós teríamos, teoricamente, tudo isso aqui ainda para corrigir. Ok? Vamos ficar atentos. Nesse momento, o índice Bovespa continua com uma tendência longa, que é de alta, mas no curto prazo nós temos um viés de baixa. Ok? Seguindo, vamos olhar os dois papéis que eu destaquei para vocês aqui, o HPV3 e GNDI3. Por que eu destaquei esses dois papéis? Essas ações, pessoal, essas empresas, são do setor aí de saúde e
elas avaliam, né, a Intermédica avalia uma proposta de fusão feita pela Apvida, né? E o que me chama a atenção no gráfico é isso aqui, ó. Vamos botar aqui no gráfico semanal. Olha aqui, ó. Então, quando foi anunciada essa proposta de fusão, os papéis subiram forte. Tá? Esse aqui é o gráfico da Intermédica, GNDI3. Depois, o mercado fica digerindo essa notícia, né, essa informação, fica aqui praticamente andando de lado. O que nós temos aqui pode ser um padrão que tem muito trader por aí que gosta de operar, que é o mastro e bandeira, né? Tá? Então, o mastro e a flâmula, né? Então, nós temos aqui o mastro, tá? E aqui uma flâmula. Quando rompe a flâmula para cima, temos aqui um setup de compra. Então, se romper aquela faixa dos 103, pode ser um ponto de entrada, dependendo do seu perfil de risco, né? Tem outros traders que não esperam o rompimento aqui desse ponto, né? Eles vão comprar um pouquinho antes. Para quem tem um perfil um pouquinho diferenciado, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando rompe uma possível linha de tendência aqui, né, já é um ponto de entrada para ele. Tá? Isso aqui é para um perfil mais arrojado, digamos assim. Ok? E tem muita gente que gosta de operar na ponta vendedora, vai esperar o quê? Vai esperar a perda, se perder 91,47, se possível suporte. Perdeu isso aqui, ele senta o dedo na venda. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que isso é uma figura que tem muita gente que opera, né? E eu queria compartilhar porque é um outro setup, tá? Que a gente pode utilizar nos nossos trades. Certo, pessoal? Então eu sugiro ficar atento a esses papéis, vamos ver, né, o desenrolar dessa proposta. Se, uma vez feita essa fusão, nessa combinação de negócios, isso pode ter um impacto, com certeza vai ter um impacto enorme nos papéis, mas temos que ver os termos dessa fusão, né? GNDI3 e a outra é APVida, HAPV3. A fusão criaria uma gigante no setor, né, pessoal? Olha aqui, ó, mesma coisa, né? Nós temos um padrão aqui que parece o mastro, aqui é a flâmula, né? E aqui é o mastro. Tá? O mastro foi a subida forte dos papéis com a notícia, depois o mercado fica digerindo, não teve novidade desde então, né? A Intermédica, se não me falha a memória, está avaliando, e se romper 18,50 pode ser um ponto de entrada, ok? Aqui temos bem direitinho a flâmula, tá, pessoal? Bem direitinho a flâmula. Se romper para cima, compra. Se romper para baixo aqui, pode ser um indicativo de venda, tá? Então eu sugiro aí continuar acompanhando, né? E não estou aqui fazendo recomendação, tá? Só quem pode fazer isso é analista certificado para isso, mas eu estou compartilhando um estudo e você define em função do seu perfil de risco. Os outros papéis, LWSA3, setor de tecnologia, LWSA3, a Localweb. Esse papel aqui, pessoal, esta semana ele já começa a operar desdobrado, tá? Então esse preço aqui de 102, ele vai ficar mais acessível, tá? Não vai ser mais R$102. Eu sei que 102 se torna um pouco um preço inacessível para muita gente que opera com pouco capital, né? Então a empresa desdobra os papéis para estimular a liquidez e é nisso que tem que ficar de olho. Por quê? Porque o papel pode voltar a subir e subir com força. Após os desdobramentos, tem muita gente que acredita que o papel fica com o preço mais barato. Não se trata de ser mais barato ou mais caro. Isso é um conceito lá da análise fundamentalista. E o barato e caro está atrelado, né, os múltiplos, né? Quem gosta de entrar no site da Fundamentos, aqui a gente tem os diversos múltiplos para avaliar se um papel está caro, se está barato, PL, tem vários, né? Aqui o site, vou só mostrar para vocês rapidamente o site da Fundamentos, nós temos aqui diversos múltiplos, né? Vamos botar aqui LWSA3. Essa aqui é uma plataforma muito prática que a gente tem e é gratuita, tá, pessoal? Porque a maior dificuldade que a gente tem para
análise de fundamentos, às vezes é onde pegar os dados, tá? Fundamentos tem todos esses dados, ó. PL extremamente alto, né? A gente trabalha com uma margem de PL entre 7 e 8, né? Quando a empresa tem bons fundamentos, o PL geralmente é alto, né? Mas os múltiplos quando eles estão muito altos, significa uma empresa cara. Uma empresa bem gerida, que está num setor promissor, geralmente ela é cara, né? Mas eu aqui, nesse estudo aqui no nosso vídeo, a gente não está olhando se o papel é caro ou se é barato. A gente está olhando a tendência e se tem o nosso setup de compra, né? Principalmente o pivô de alta. Então, pessoal, fiquem atentos aí quando o papel desdobrar, o preço fica mais acessível. Veja que eu não estou usando o conceito de caro ou barato, estou usando o acessível. E aí, vamos ver se esse papel ele consegue ter mais liquidez, mais gente operando e volta para a sua tendência principal, né, que é a tendência mais forte, que é de alta. O papel passou por uma correção boa, importante nos últimos pregões e tocou na média de 21. A última vez que ele tocou na média de 21 foi lá no começo de dezembro do ano passado. Tem que ver se ele vai retornar para a sua tendência de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico de hora em hora, gráfico de 60 minutos. Aqui, ó. Nesse tempo gráfico, o papel já subiu, testou o fundo, fez a curvinha para cima com leve aumento de volume nas últimas horas de sexta. Tá? A questão é, da última sexta, né? A questão é, vai romper aqui o 103? Ok? Lembrando que nessa semana, né, esse valor não vai ser mais 103, mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha no gráfico aí nos próximos pregões, vamos acompanhar esse papel para ver se ele volta para sua tendência de alta, tá, pessoal? Acho que vale colocar no radar. LWSA3, Local Web, que nesse final de semana divulgou aí uma notícia, né, de que vai aumentar, vai fazer uma oferta de ações, deve entrar no caixa da empresa aí mais 2 bilhões, isso é muito dinheiro. Lembrando que esse papel subiu fortemente desde o IPO no ano passado, né? O papel subiu aí mais de 400%. Muita gente acreditando que é a nova Magazine Luiza, tá? Porque ela começou a investir a Local Web é mais conhecida por hospedagem de software, mas ela começou a investir em papéis, em softwares para o setor de varejo, para as varejistas. E aí o crescimento foi exponencial, né? O papel abriu ano passado em fevereiro, era negociado a 19, né? Já está em mais de 100. O outro papel também que eu quero salientar para vocês aqui é esses aqui, ó, a Neogrid NGRD3. NGRD3. Bom, esse papel aqui, gente, subiu muito forte desde o seu IPO, que foi agora, em dezembro do ano passado, né? O papel ainda está formando aqui no gráfico a sua média de 21. Veja que ela está bem curtinha, está formando a média de 21. O papel toca na média após uma correção bem importante aí nos últimos pregões. Esse aqui é o gráfico diário. Ó. O preço estava bem afastado da média, isso não nos estimulava a entrar no papel. Agora fez a correção e essa correção veio até a média de 21 períodos. A questão é, será que o papel vai armar um pivôzinho aqui no gráfico diário com possível alvo lá na região de 12,37, onde encontra a resistência do topo anterior? Se e somente se armar esse pivôzinho, tá? Pode ser que sim. E eu acharia muito mais interessante, né, na minha avaliação, se esse papel rompesse ali 12,44. Ficaria muito, muito mais interessante desde que o volume acompanhasse. Então aqui a gente eu coloquei esse gráfico muito mais por expectativa, por possíveis projeções. Tá? Fiquem de olho se o papel vai começar a reagir após essa queda aí no curto prazo. A tendência principal continua sendo ainda alta, tá? E essa reação ela tem que vir com o nosso famoso pivôzinho de alta e com volume crescente. Tá? Acho que vale a pena de colocar no radar. Se voltar a subir,
o alvo principal é lá, é 12,37, tá? E se romper 12,40, 12,44, aí o papel fica muito mais interessante ainda, certo, pessoal? Para quem gosta de ondas de Elliott, né? Tem muita gente aí que não curte, eu sei disso, mas tem gente que gosta, né? O Ralph Elliott dizia que o papel tem uma onda de alta, que é muito difícil comprar aqui. Depois tem uma onda 2 para baixo. Depois o papel forma uma onda 3 para cima, que é nessa aqui que a gente surfa ou tenta surfar. Tá? Depois o papel faz uma onda 4 para baixo. E depois faz uma onda 5 para cima, que pode ser tão grande quanto a onda 3. Então, será que vai fazer a onda 5 para cima? Vamos colocar o papel no nosso radar. Tá? Gente, vamos agora seguindo para Cielo. Divulgou o balanço, surpreendeu os analistas. Tá? Eu dizia para vocês que Cielo, né, há algum tempo eu já dizia que Cielo tinha que romper 4,07. Rompeu, voltou, está se segurando nessa região de 4,07. Tem que continuar respeitando esse suporte aqui em 4,07, tá, pessoal? O papel, para mim, ele tem que mostrar que vai agora continuar com a sua tendência de alta, mas tem que continuar se segurando nesse ponto de suporte aqui, ó. O que está dando suporte para esse papel? Esse topo rompido. Topo rompido, teoricamente, quando o papel recua, ele vira um suporte. Então, a partir daqui, esse papel agora tem que começar a fazer zigue-zagues para cima. Será que vai conseguir? Vamos ver, né? Tá? Para mim, uma entrada nesse papel, agora só se romper aqui 4,35, que é estopinho. Ok? Com possível alvo lá em 4,75, 4,81, que são os alvos deixados aqui, ó. Alvos não, que são os topos deixados aqui ali no mês de setembro, tá? O volume aumentou bastante, isso é positivo, né? Mas o papel agora tem que mostrar pra gente. O ideal seria ficar fazendo essa correção aqui, ficar andando de lado por mais um tempo, ok? Uma correção no tempo, preferencialmente, né? Tá? Só que o ideal é que esse papel não perca muito esse fundo aqui, né? Essa faixa de suporte. Muito bem, sobre Cielo então não tem muito mais a dizer, né? Rompeu essa consolidação enorme aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui era uma consolidação que já durava desde o mês lá de setembro, olha aqui, ó. Tá? O papel não conseguia sair de dentro dessa faixa de preço e o balanço agora bombou, né? Mas vamos ver se ele consegue, por meio dos sinais no balanço, enfim, com o conjunto dos investidores, fazer esse papel voltar de novo a ter uma tendência crescente de alta. Por enquanto, os sinais ainda são raros nesse sentido para uma forte tendência de alta. Tá? Subiu, mas o que nós precisamos não é que ele suba. Nós precisamos é que o papel comece a fazer zigue-zagues para cima. O papel tem que fazer isso aqui, ó. Ok? Vamos lá, vamos seguindo acompanhando. Cielo. O outro papel aqui é BRF, pessoal. E BRF, para mim, a gente tem que olhar o gráfico semanal, o gráfico usado para position. Tá? Position trading, aquelas operações que demoram meses, várias semanas, tá? Que às vezes são as melhores operações da bolsa, que a gente não precisa ficar olhando muito, né? E eu continuo trabalhando com essa hipótese de que esse papel pode estar fazendo, né, uma possível onda 3 aqui para cima, tá? E ele precisa, esse papel, na minha opinião, fica interessante, fica bom só e somente só se romper 24,55. Porque aí estaria rompendo esse topo, que é uma resistência. Se romper, pessoal, pode buscar o quê? Pode buscar os níveis pré-pandemia, né? 24,49, tá? De repente 33. Esse papel foi um dos poucos, né, da carteira teórica do índice Bovespa que não retornou os níveis lá pré-pandemia, do começo ali de fevereiro, que estava em 33, né, 36,
certo? Então vamos ver, mas o gráfico neste momento aqui, ó, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Vamos ver se ele consegue aqui armar um pivôzinho, não está claro ainda esse pivôzinho, 24 com 20, né? Tem que romper e depois logo acima romper aquele ponto que eu mencionei, 24 com 54. Esse para mim é o ponto que tem que ser rompido e esse rompimento com volume crescente. Sobre BRF era isso, seguimos aqui com IRBR3. IRBR3, papel que foi muito comentado durante a semana inteira, muita gente leiga aí me perguntando sobre IRBR3, né? Temos aqui o gráfico semanal de IRBR3. É claro que o papel, em função aí das notícias, né, o papel subiu forte, em função das notícias, o papel subiu forte na semana, que eu digo, né, 4%. Na sexta desabou, né? Na quinta que subiu muito forte, né, com uma possível compra em massa por pequenos investidores para tentar fazer com que promover um short squeeze no papel. E isso, pessoal, tem muita gente perguntando se é possível operar um movimento desses. Olha, é possível operar, principalmente lá no gráfico, isso é volatilidade, né? Para quem gosta de volatilidade. Lá no gráfico de 15 minutos, 5 minutos, quem usa para day trade, né? Até poderia ter operado, né? Um pivô de alta. O pivô de alta ele é operável nesse tempo gráfico, mas aí é para quem faz day trading, aquelas operações que começam e terminam no mesmo pregão, tá? Aí teria esse pivôzinho aqui, ó. Quando começaram os rumores daquela história toda, né? Mas isso foi lá no dia, a compra teria sido lá no dia às 13 horas e 30 minutos do dia 27 de janeiro e a venda já naquele mesmo pregão, né? Um pouquinho mais adiante, às 14 horas, em questão de meia hora ali você teria ganhado ali um percentual pequenininho, como é day trade, né? 1,5%, 2%, máximo 3%, né? Quando dá. Aí depende do perfil de risco, que já teria saído da operação. Ou operado esse pivô um pouquinho maior aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem uma onda grande 1, um teste de fundo que durou vários... Esse aqui é o gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Durou vários minutos, e aí quando o papel subiu e rompeu aqui, ó, no dia 28, às 10 horas e 30 minutos, quando ele rompeu esse topo da onda 1 para a onda 2, quando rompeu esse nível, teria sido um ponto de entrada, tá? E o papel teria subido forte, ou seja, uma questão de uma hora depois, uma meia hora depois, você já teria saído da operação com ganhos aí de 3%, em torno disso, né? 2 a 3%, e já estaria fora. Isso é como se opera lá no gráfico de day trading, tá? Agora, operar essa volatilidade toda enorme, trazida por por essa compra aí baseada no efeito Reddit, que a gente se convencionou chamar, né? Com essa compra em massa por pequenos investidores, é um pouco difícil de operar isso no gráfico diário para swing. Tá? Aqui para swing eu não vejo aqui compra, né? Porque temos apenas uma perna de alta, que é uma perna de alta não muito convincente, né? Porque ele sobe forte num pregão, no outro já cai forte, então não vejo muito o que fazer em IRBR3 para swing. Essa volatilidade extrema ela é muito boa para nos dar o que a gente chama de violinada, né? Ou seja, você está num trade, aí você coloca um stop, aí o papel vem, cai forte, pega o seu stop, depois pode voltar a subir. Então não vejo operação em swing, vejo lá no day trading, tomando todas as medidas de risco, tá? Para swing não vejo realmente volatilidade extrema assim, ela até prejudica o trade, né? Tá? Esse papel aqui, ó, caso essa volatilidade continue, não vejo operação, mas quem quer muito, muito comprar esse papel tem que botar o seu capital de risco, aqueles 10%, 5 a 10% que se você perder, não vai lhe fazer muita falta, né? E aí teria que ser no rompimento aqui, ó, de 8,13, tá? Com possível alvo aqui em 8,55, ou compras a partir de 8,55, com possível alvo lá em 8,85, 8,90, tá? E esse papel só ficaria graficamente bom se e somente se rompesse
ali a região de 9, que aí estaria rompendo esse topo bem relevante aqui no dia 6 de outubro, que exerce uma resistência ao preço. Tá? Sobre RBR3, era isso que eu tinha para falar. Vamos ver Magazine Luiza, MGLU3. Eu coloquei aqui no gráfico de Magazine Luiza esse retângulo aqui para mostrar para vocês que o papel conseguiu romper esse retângulo para cima. Isso é bem importante, tá? Volta, faz aqui um pullback, uma correção normal, tá? Essa correção pode vir até um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Se ela continuar, não tem problema de vir até 24,73, tá, pessoal? E esse papel caprichosamente veio até uma região de resistência 27,06, se nós trabalhávamos com essa resistência, né? Tá nos nossos vídeos passados. Então esse papel, gente, ele precisa voltar a subir e romper esse nível aqui de 27,06. Rompendo isso aqui, pode buscar o quê? 28,27, que é o topo deixado em 9 de novembro. Na minha opinião, o Magazine Luiza fica muito interessante se romper ali esse topo, tá? Se romper isso aqui, nessa faixa aqui, ó, de 28 com a máxima, né, 28 com 30, tá? Tem que romper aquilo ali para ficar bem interessante. Temos aqui uma tendência clara no curto prazo de alta, tá? E tem que ver se o papel vai continuar corrigindo um pouquinho e se vai armar um pivôzinho para subir. Lá no gráfico de 60 até pode dar uma operação curtinha aqui, né? Vamos dar uma olhada no gráfico de 60. Para quem gosta de operações um pouco mais curtas no gráfico de hora em hora, olha aqui, ó. Vamos limpar um pouco esse gráfico. Esse aqui é o gráfico de hora em hora de Magazine Luiza. O que nós temos que ficar observando nesse gráfico? Você vai armar um pivô aqui de alta. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. O conjunto dos candles vai fazer o papel subir. Por enquanto não há sinal à vista desse pivô. Nós temos o papel aqui nesse tempo gráfico de hora em hora. Nas últimas horas, uma tendência de baixa. Tá? Embora a tendência um pouquinho mais longa seja de alta. Sobre Magazine Luiza era isso, então a visão ali achei interessante a saída daquele retângulo, tá? Vamos terminar então com Vale. Vamos ver VVR3, tem muita gente perguntando de VVR3. Olha, gente, aqui é o gráfico de hora em hora de VVR3, tá? Me parece que VVR3 nesse tempo gráfico ele tenta fazer fundos cada vez mais altos, isso é positivo, e vamos ver se o papel consegue inverter essa tendência aqui de baixa. Vamos ver, tá? Lá no gráfico diário, usado para swing, vamos ver aqui, ó. Esse é o gráfico diário de VVR3, tá? Via Varejo. O papel fez um fundo mais fundo, tá? Subiu forte na quinta, caiu na sexta, e o papel, na minha opinião, tem que romper 15,37 para voltar a ter aqui enfim, para a gente começar a pensar que ele vai inverter essa trajetória de queda, essa tendência de queda que começou lá precisamente em outubro do ano passado, tá? O papel começou a cair, vem fazendo fundos cada vez mais fundos. Esse papel precisa, na minha opinião, mostrar aqui que ele vai romper essa faixa de 15,35 e que o volume vai dar sustentação a essa alta. Por enquanto, aqui o que a gente vê, pessoal, na minha opinião, isso aqui é apenas um repique que veio até a média. Tá? O repique não nos importa muito, o que importa é que ele volte a subir com consistência, com força e o volume dê sustentação a essa alta.
certo? Está abaixo da média ainda de 21, né? Média a qual o papel não consegue romper, tá? Desde de dezembro. Quando ele toca na média, ele volta a cair. Isso tem sido um padrão. Tá? Tem que inverter, tem que romper essa média para voltar a subir. Ok? Bom, se esse papel continuar caindo, onde é que ele encontra suporte, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Bom, gente, ele tem um suporte ali, ó, que ele formou. 13,88 é um suporte. Tá? Isso aqui já é um suporte do papel. Então, tem que cuidar. Seria interessante que o papel, se voltasse a cair, não perdesse esse suporte, né? Porque o outro é lá na faixa de 12,92, 12,88. Vamos terminar o nosso estudo com Petri 4. Gráfico diário de Petri 4. Petri 4 claramente fez o quê? Onda 1, 2, onda 3 para baixo. Tá? O papel encontra resistência imediata ali, ó, entre 28,48 e 28,78. Tá? A região da média móvel de 21. O papel precisa romper a média, cruzar para cima da média para voltar de novo, quer dizer, para inverter essa tendência aqui de curto prazo que é de baixo. Tá? O papel precisa romper a média móvel de 21 períodos, a linha azul mais forte. Tá? A próxima resistência acima da média é 29,15. Ok? Clara tendência de baixa de curto prazo, a tendência mais longa continua sendo de alta. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Vamos ver aqui se o papel estava um pouco esticado, né? Quando nós olhávamos, estava bem longe da média de 21 e olha aqui, ele já perde o suporte da média de 9, que está em 27. O papel encontra um suporte bem importante ali na faixa de 26,69, olha aqui, ó. Tá? Aqui pode ser que o papel, se ele continuar respeitando esse suporte, pode ser que o papel faça uma reação. Se continuar caindo, pessoal, onde é que ele encontra os próximos suportes? Tá? Tem um suporte bem importante na faixa de 24,22. Não estou dizendo que vai cair até lá, estou dizendo que ali é um suporte caso continue caindo nesse tempo gráfico no semanal. E vamos terminar o nosso estudo. Então eu não vejo nada para fazer em Petri 4 neste momento para swing. Tá? Vale 3. Primeiro o gráfico semanal. No gráfico semanal, o papel corrige até um ponto desejável, né? Pontos de suporte aqui, ó. Região da média de 9. Tem espaço para cair mais um pouco? Sim, tem espaço. O papel ele tem uma clara tendência de queda no curtíssimo prazo, tendência de baixa, né? Mas a tendência mais longa ainda é de alta. Ok? E o papel ainda continua bem longe da sua média de 21 no tempo gráfico semanal. Tá? Suportes, onde? 8,5 com 4,5 é um suporte, 8,2 com 70 é suporte, 7,8 com 63 é suporte no gráfico semanal. Tá? Basicamente são os mesmos pontos do suporte no gráfico diário, tá, pessoal? Aqui no gráfico diário a gente vê o papel aqui, por enquanto não tem sinal à vista de uma reversão dessa tendência. Tem que esperar um pivôzinho aqui de alta, né? E o papel encontra resistência onde? Imediata, 9,1 com 4,2. Depois, na média móvel, 9,3 com 9,3. Tá? São resistências imediatas caso o papel volte a subir no gráfico diário. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo final de semana. Até lá e uma ótima semana a você.